apresentarmos ao Senhor, nós vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Estamos estudando série de sermões. O Sermão da Montanha. Nós vamos dar o término da semana retrasada, na qual nós falamos acerca do bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Falamos sobre o significado de ser manso. Hoje nós concluiremos sobre a felicidade dos mansos. E a felicidade dos mansos está em que eles herdarão a terra. Nós falamos das implicações que Jesus trabalha e trata acerca de ser manso. O que é ser manso? Nós falamos a respeito desse significado de ser manso, do que Jesus está querendo dizer. Ser manso não é aquela pessoa tranquila, aquela pessoa passiva, né? Ser manso aqui é suportar as diversidades, suportar as injúrias, suportar as injustiças. Ser manso é crer que Deus está no controle de tudo e que Ele é o nosso advogado, que Ele é o nosso juiz. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os mansos, Ele está dizendo que bem-aventurado é aquele que confia, aquele que descansa na lei do Senhor, aquele que descansa em Deus. E sobre isso nós usamos o Salmo 37 para basearmos, porque exatamente Jesus ele usa alguns pontos dentro do seu sermão. Ele usa o Antigo Testamento, principalmente o Salmo, para falar em relação aos mansos. E hoje nós vamos encerrar e adentrar nessa bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas nós vamos ver aqui a felicidade dos mansos. A grande pergunta que eu devo fazer a vocês é, depois de nós termos meditado sobre a questão de ser manso, segundo Jesus está nos instruindo, a grande pergunta a nós nessa noite a se fazer é: será que vale a pena ser manso? Essa é a primeira pergunta que eu faço a vocês. Será que vale a pena ser manso? Você analise tudo e se faça essa pergunta: será que vale a pena ser manso? Vale a pena confiar em Deus em meio a toda a opressão, a toda a injustiça, a todo o sofrimento que nós passamos? Vale a pena ser manso? Sim ou não? Vamos lá, irmão, fica com medo não. Sim, fala sim, assim, com convicção. Não fala um sim, tipo, perguntando para mim de novo. Sim, não, fala um sim, certo, sim. Vale a pena? Sim. Vale a pena. Conseguir. É feliz. Obviamente que essa mansidão nós não conseguiremos na sua plenitude. Só alcançaremos isso quando nós formos arrebatados, fomos transformados desse corpo. Então nós alcançaremos a plenitude de tudo aquilo que o Senhor Jesus quer que nós façamos. Então Ele quer que nós busquemos isso. Mas é feliz aquele que vive para Deus e nele confia na terra? É feliz? Você é feliz? Sim. Você confia em Deus? Sim. Então você é feliz? Sim. Diante das injustiças, diante da opressão, diante da dificuldade, você ainda é feliz? Sim. Muito bom. Eu sirvo com Deus. Eu pergunto porque o Senhor conhece muito bem a nossa vida. Ele nos conhece. Eu costumo dizer que Cristo conhece nós mais do que nós mesmos. Porque na verdade foi Ele que nos criou. Ele estava junto com o Pai e façamos o homem.
Aí é o plural, ele estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo na formação do homem, então ele conhece o homem. Por isso que ele diz que o coração do homem é enganoso e quem o conhecerá? O homem não conhece o seu coração, mas quem conhece o nosso coração? Deus, aquele que criou. Então ele conhece a nós mais do que nós mesmos. Então o Senhor sabe muito bem a nossa vida, Ele sabe muito bem de todos os nossos sofrimentos. Então a nossa alegria e o que deve então nos confortar é que o consolo que vem a nós, esse é o consolo que é o consolo dos santos. O consolo do santo é que ele não desampara os seus santos, mas que o Senhor preserva os seus santos para todo sempre. Esse deve ser o teu consolo, que o Senhor preserva para todo sempre, porque nós vimos lá no Salmo 37, nós vimos que no versículo 28 do Salmo 37, que ele nos preserva para todo sempre. Nós vimos no versículo 39 do Salmo 37, que ele é a nossa fortaleza no dia da tribulação. Então isso deve consolar os nossos corações diante das adversidades da vida, e são esses os mansos que o Senhor procura, aquele que confia, aquele que confessa não só verbalmente, mas também confessa na sua prática. Nós vimos também que ele sustém, protege, ajuda e livra os mansos que nele buscam refúgio, no versículo 40 do Salmo 37. E além de tudo isso, o Senhor então protege os mansos, a terra, protege e promete aos mansos a terra como herança. Ele promete isso. Então, felizes os mansos, porque herdarão a terra. Ele disse, e Davi, ele diz que no Salmo 37, ontem, mas os mansos herdarão a terra. Então, se nós percebemos bem e atentarmos bem para o Salmo 37, ele vai mostrar que por várias vezes, ele tem essa promessa de herança para os mansos, e que vai se repetir por algumas vezes. Se repete no versículo 9, o versículo 22, o versículo 29, o versículo 34, o versículo 18, a parte B, o versículo 27, a parte B. Então, Davi ele vai enfatizar então isso e mostrar o quanto Deus é gracioso, o quanto Deus ainda é gracioso para nos encorajar a depositar toda a nossa confiança em Deus. Um Deus que é cheio de graça e que cuida de nós e que nos faz herdeiros da terra. Então, a herança da terra para os mansos é tanto um presente quanto futura. Então, em Cristo, nós já somos herdeiros do seu reino. Você precisa se lembrar que Jesus está ensinando esse sermão da montanha, e o que Cristo quer é que nós já possamos, então, usufruir do reino de Deus aqui agora. O que Jesus está ensinando dentro do sermão, que há a possibilidade de você desfrutar desse reino aqui agora. É exatamente isso. Nós não só herdaremos na sua plenitude quando nós estivermos com Ele, mas que também nós viemos usufruir. Por exemplo, essa segurança e tudo isso que o Senhor nos promete, o Senhor nos dá diante dessas bem-aventuranças, isso já é uma parte daquilo que nós já estamos usufruindo do reino de Deus. Isso vem dos céus, isso vem da parte de Deus. Então a herança da terra, ele é um aspecto do reino de Deus que é tanto presente quanto futuro. Já é um aspecto do reino de Deus. Essas bem-aventuranças e que Jesus ele vai qualificando e vai mostrando como que deve ser o proceder dos seus filhos, dos súditos do reino. Então que você já é algo que nós podemos já vivenciar aqui e que vivenciaremos em toda a eternidade. E nós vivenciaremos na sua plenitude. Viveremos isso na sua plenitude. Então, por isso nós podemos dizer, em certo sentido, que herdamos a terra. Então, aqueles que creem e confiam, entendem que herdarão a terra. Agora, em que sentido nós seremos herdeiros da terra? Qual é o sentido que nós seremos herdeiros dessa terra e que Jesus vai dizer que herdaremos isso? Então, o sentido é que aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar,
e que confiam em Deus, então eles são felizes nessa terra. Eles já desfrutam dessa alegria e dessa felicidade, aqueles que buscam o reino de Deus aqui e agora. Eles têm essa satisfação, eles têm esse prazer, eles já vivem, eles são felizes nesta terra porque eles já desfrutam das bênçãos de Deus. Isso é tão espiritual que Jesus ele vai dizer que não fiqueis ansiosos, ele vai falar sobre a ansiedade. E dentro dessa ansiedade ele vai especificar o que é necessário e o que é primordial na vida de um cristão. Ele vai dizer: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, ou seja, de todas as suas preocupações, fique tranquilo porque ele vai cuidar. Então não ande ansioso, porque é possível você viver uma parte do reino de Deus aqui nessa paz, nessa confiança, nessa tranquilidade. Então é desfrutar dessas bênçãos de Deus. Deus lhe concede tudo o que nós precisamos, tanto para o corpo quanto para a alma. No entanto, as pessoas que vivem buscando desenfreadamente, tentando, buscando soluções, né? Com sua própria força, com seu próprio braço. Mas o que Cristo nos ensina é: deleita-te no Senhor, descansa no Senhor. Esse herdar a terra são para aqueles que buscam em primeiro o reino de Deus. Então, esse buscar o reino de Deus é ter contentamento em Deus, é estar satisfeito em Deus, e que isso vai fazer toda a diferença. É ter esse contentamento. Herdar essa terra é estar completamente, viver em contentamento com Deus. Então Deus nos dará então essa paz, nos dará essa segurança. Então você não viverá completamente pensando no dia de amanhã, sofrendo no dia de amanhã que nem veio, sofrendo no mês que vem que nem chegou. É esse contentamento, essa segurança que eles dão, que o Senhor nos dá. Então, o Senhor, então é a nossa herança. Então, como eu disse, Ele é o Criador, Ele é o dono do céu, Ele é o dono da terra também, e Ele também é o dono da sua igreja, Ele é o dono nosso, Ele é o dono seu, é o dono meu. Então, essa herança é essa paz, essa herança é essa tranquilidade, é esse descanso em Deus. Descanso em Deus em todos os aspectos da nossa vida, quer nas injustiças, quer nas injúrias, quer nas acusações, quer naquilo que nós necessitamos ou carecemos, quer em qualquer forma, em qualquer área da nossa vida. Nós devemos descansar, buscar isso em Deus. Mas é possível? É possível. Se você agradar-te do Senhor, então Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas esse satisfazer o desejo do nosso coração não é segundo a nossa vontade. É Ele que vai colocar no nosso coração tanto o querer quanto o efetuar. É Deus que planta no nosso coração. E é isso que a gente precisa entender. Então aquilo que Deus vai satisfazer dos nossos desejos, já é uma inclinação do próprio Deus no nosso coração. Então Ele mesmo vai cumprir isso. E tudo isso que Ele vai cumprir é para o nosso próprio benefício. Mas como a Neide disse, como que é difícil, né? Ser manso diante das lutas, como que é difícil se calar diante das injustiças. Mas então, herdar a terra significa então receber de graça e generosamente aquilo que o Senhor tem nos dado. Essa terra, essa herança que não é recebida por mérito, nem tampouco conquistada com a nossa própria força, mas essa herança que é uma dádiva de Deus, é uma dádiva graciosa de Deus que Ele nos concedeu.
Essa herança que nós já desfrutamos dessa segurança, que já desfrutamos dessa paz, que já desfrutamos dessa providência, que já desfrutamos desse cuidado. Desse cuidado, dessa providência que o ímpio não tem, mas que você tem. Dessa segurança, dessa certeza que o ímpio não tem, mas você tem. O ímpio, a busca dele em outros meios, não em Deus. Ele não confia em Deus, ele não acredita em Deus. Eu vi um moço falando e eu fiquei com dó dele, eu fiquei com pena dele. Numa reportagem, algumas entrevistas que às vezes eu vejo, ele disse assim: eu saí das drogas e não foi Deus que me livrou lá não, se eu fosse esperar em Deus eu estava perdido para me tirar do crack. Foi isso que ele disse. Coitado dele. Ele disse com essas palavras: se fosse esperar Jesus me tirar do crack eu estava perdido. Então ele saiu pelos méritos dele. Ele na mente dele saiu pelos méritos dele, né? E essa herança que Deus nos dá não é através dos nossos méritos, não é através da nossa força, mas é uma dádiva, é uma graça, é um favor imerecido de Deus aos mansos que nele confia. Essa herança aos mansos. O Senhor, ele concedeu isso a Israel, conforme a promessa que ele fez a Abraão, e depois da sua peregrinação no deserto, Deus promete então a terra de Canaã. Então, através do seu servo Josué, o Senhor fez o seu povo herdar e possuir a terra prometida. Deus promete e o povo de Israel entra na terra prometida. E isso com base na graça de Deus. É exclusivamente a graça de Deus. E o povo de Israel já desfrutava da graça de Deus lá. Eles entraram através da graça de Deus. Eles entraram através da promessa de Deus. Então, essa herança, porque os mansos herdarão a terra. Então entenda isso, nós herdaremos e estamos herdando aqui e herdaremos na sua plenitude quando nós estivermos com ele lá nos céus. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Para onde eu estiver, estejai vós também. Então o Senhor está nos preparando o lugar. Nós herdaremos essa terra. Alguém vai dizer: eu estou ouvindo tanto tempo Jesus falando que Jesus vai vir e vai buscar a sua igreja, e isso, e aquilo, e cadê Jesus? Mas ele vai voltar, já voltou para alguns. Muitos que dormem hoje no Senhor, Cristo voltou para ele, Cristo veio buscá-los. Pode ser que ele venha buscar a mim ou a você amanhã, a gente não sabe. Mas o fato é, não andeis ansiosos com a justiça, com as injúrias, com o falso testemunho contra você. Jesus disse que bem-aventurado é você que descansa nele, que confia na sua justiça e que deposita toda a sua confiança nele. Mas busque então, dentro dos bem-aventurados, os mansos, busque então primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E aqui nós vamos ler para mim, leia para mim o versículo 6, até aqui tudo bem? Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Leia para mim o versículo 6 então, a qual nós adentraremos aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, a fome e a sede são duas necessidades básicas para a existência do ser humano. Então, todos nós conhecemos nós conhecemos a sensação de termos fome e sede. Quem é que já teve fome aqui? Quem é que já teve sede? Eu estou falando de fome, daquela fome que você não tinha nada para comer mesmo na hora, né? Aquela fome violenta. Aquela sede que não tinha água por perto. Já sentiu isso? Mas já sentiu fome, né? Já sentiu sede, né? Não é uma coisa boa. Nós logo queremos buscar, né? Buscar a providência do alimento ou da bebida para saciarmos essa sede e essa fome. Porque Deus criou nós como seres humanos, com essa necessidade física. Então, a cada dia nós sentimos fome, a cada dia nós sentimos sede, e nós precisamos então desse alimento
do alimento sólido e líquido para alimentar os nossos corpos e mantermos nossos corpos em atividade. E nós vemos também que em vários lugares a Bíblia ela vai falar sobre a sensação de ter fome e sede, e na maioria das vezes ela vai dizer no sentido de ter fome e sede, no sentido literal, ou seja, no sentido natural. A Bíblia vai tratar de fome e de sede no sentido natural. Por exemplo, Jesus lá em Mateus capítulo 4, versículo 2, o 12, capítulo 4, versículo 2, e o capítulo 12, versículo 1, Jesus, ele, na maioria das vezes, nós vemos quando os seus discípulos, eles sentiram fome. Leia aí para mim capítulo 4, versículo 2. Nós vamos ver aí esse momento aí, literal, natural, de fome. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, tendo jejuado 40 dias, 40 noites, quem é que teve fome? Jesus. E não era fome mesmo física. Capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12 de Mateus 1. Porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Então, também, não só Jesus, a Bíblia mostra, não só Jesus tendo fome, como também os seus discípulos tendo fome. Jesus também, ele vai alimentar a multidão que estava faminta, né? E a Bíblia diz que eles todos se fartaram. Vê lá em Mateus 14, versículo 20 e 21. Jesus alimentando a multidão. 14, 20 e 21. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram 12 pedaços, sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e de crianças. Olha o tanto de gente que Jesus alimentou a fome. E se fartaram. Então, no entanto, é interessante a gente observar que a Bíblia também usa os termos fome e sede no sentido figurado. Por exemplo, Davi, quando nós vimos lá os filhos de Coré que tinha sede de Deus, sede da presença de Deus, ou seja, um forte desejo de estar perto de Deus. Abra comigo lá em Salmo 63, versículo 1 e Salmo 42, versículo 1 e 2. Inclusive o Salmo 42 eu já ministrei sobre isso, sobre a fome de Deus. Mas lê Salmo 63, 1 e o outro acha para mim Salmo 42, 1 e 2. 63, 1. E aí, no sentido figurado. Quem achou pode ler, gente, me ajuda aí. Salmo 63, 1. E outro, Salmo 42, 1 e 2. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Então, ele tem sede de Deus. Não é sentido natural, mas um sentido figurado. Salmo 42, 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, como a corça, assim como a corça, o versículo 2, você leu 2? Não. Leu 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei. Então, perante a face de Deus. Então ele está mostrando no sentido figurado a sede que ele tem de Deus, a fome que ele tem de Deus, de estar na presença de Deus, de poder participar e estar sentindo a presença de Deus. Então, nesse sentido figurado. Mas no nosso texto, Jesus usa os termos fome e sede no sentido figurado. Felizes os que têm fome e sede. Então, Jesus fala sobre a sensação de ter fome e sede. Mas
Cristo não está falando de fome natural aqui. Não é de fome natural que todos os seres humanos têm por alimento ou por água. Mas ele está falando de uma fome e sede espiritual. Jesus está falando de uma qualidade espiritual que caracteriza o súdito do reino. E esta qualidade espiritual é ter fome e sede de justiça. Então todos os homens têm fome e sede naturais de comida e de bebida. Mas a fome e a sede de justiça não é comum a todos. Então somente os verdadeiros crentes, ou seja, aqueles que nasceram de novo pela obra do Espírito Santo de Deus, têm a qualidade espiritual então de ter fome e sede de justiça. Somente aqueles que nasceram de novo. Então nessa quarta bem-aventurança, Cristo nos ensina então que o verdadeiro crente tem fome e sede de justiça. Então nós veremos o que Jesus ensina do caráter e da conduta cristã dos seus discípulos, quando ele vai afirmar que felizes os que têm fome e sede de justiça. Ele está chamando então a nossa atenção para o aspecto positivo da vida cristã. Então, como cristãos que somos chamados por Cristo, nas bem-aventuranças nós não somente a reconhecer e chorar pelos nossos pecados, a fim de odiá-los e abandoná-los, mas também a agir positivamente. Nós somos convidados a abandonar, a deixar e odiar os nossos pecados, mas também a agir positivamente, a buscar com toda a nossa força a prática da justiça na nossa vida. E é como se ele nos dissesse que não somente reconheça ou deixe o mal e o pecado, mas busque o bem, faça o que é certo e obedeça a Deus. Então a questão aqui não é só conhecer na teoria, não é só ser teórico. O que Cristo está chamando a atenção dos seus ouvintes não é só teoria. Ele quer que vivam, ele não quer só que reconheçam, mas que vivam, que busquem, mas que façam o que é certo e que obedeçam a Deus. Que obedeçam de fato a Deus. Então aquele que nasceu de novo, ele é motivado então pelo Espírito Santo, não somente a sentir uma tristeza profunda pelo pecado, mas e a vontade de odiá-los e a vontade de evitá-los, mas também o forte desejo de viver conforme a vontade de Deus. Então a grande questão que Jesus chama a atenção aqui não é só ter o desejo, não é só saber, porque está cheio de gente que sabe, está cheio de gente. E você perceba que eu vou usar esse termo para você entender que todo mundo usa, mas o desviado você vai falar para ele de Jesus, ele já sabe tudo. O interessante é que ele sabe tudo, mas está lá na sala do pecado. Você já percebeu isso? É. Ele sabe que é pecado A, que é pecado B, mas ele está lá deitado no pecado, ele sabe. E se você for pregar para ele te dá um banho de teologia, rapaz. Então a questão não é essa. O Evangelho não nos convida só para saber ou para reconhecer. Porque eu posso muito bem reconhecer várias coisas, mas não praticá-los. Você pratica tudo que está na Bíblia, que a Bíblia te ordena? Você faz. Mas você sabe o que tem que fazer. Você não peca. E às vezes peca sabendo que é pecado, mas você peca. Mas a gente não é teimoso? A Bíblia está falando, vai aqui. Não, mas a gente sempre quer pegar atalho, né? A gente sabe. Até o que eu estou falando para vocês aqui, vocês já sabem. Vocês sabem o que é certo, o que é errado. Essa fome e sede de justiça é o que Jesus está dizendo. Que todo aquele que é nascido do Espírito Santo não vive na prática do pecado. Ele não vive. Ele vai deixando. Ele vai deixando. Então, aquele que é nascido de novo, então ele deve
então, ser motivado pelo Espírito Santo de Deus, não somente a sentir uma tristeza profunda pelo pecado, e a vontade de odiá-lo ou evitá-los, mas também aquele que é motivado pelo Espírito Santo, ele deve ter um forte desejo de viver conforme a vontade de Deus em todas as obras. Em todas as obras. Então, esse estilo de vida que é caracterizado, todo aquele que é nascido de Deus, e nós lemos isso lá em João, 1 João capítulo 3, versículo 9, que vai dizer assim, que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ou seja, é o fruto do Espírito Santo. Ora, e esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E o verso 7 diz, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Os que nasceram de novo, portanto, são justos e, portanto, têm fome e sede de justiça. Então, aquele que nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado. Ele não vive, ele não pode viver pecando. E é esse pecado consciente, voluntário, que João está dizendo. Mas o quão duro é a gente obedecer, não é verdade? O quão duro é a gente colocar isso. Então, o que significa ter fome e sede de justiça? Antes de nós tratarmos sobre isso, nós precisamos então definir a palavra justiça, para que nós possamos então entender o que significa ter fome e sede de justiça. Na Bíblia a palavra justiça, ela é usada em pelo menos 2 sentidos básicos. Primeiro, justiça imputada ou justificação, ou seja, o ato de Deus pelo qual nos liberta da culpa do pecado e nos declara justos em virtude da obra redentora de Cristo. Então, é essa justificação ou essa justiça imputada a nós, a qual nós somos justificado pelo ato de Deus, justificado pela a obra redentora de Cristo. Então, é essa justiça imputada que a Bíblia vai falar. Esse é o primeiro sentido. O segundo sentido da justiça é a justiça ética, ou seja, a santificação, que é a conduta íntegra, a conduta reta, de conformidade com a lei de Deus e que agrada a Deus. É a conduta que tal pessoa vive e que agrada a Deus. Então nós devemos definir a palavra justiça dentro do contexto que ela é usada. Essa justiça ética, essa santificação. E para isso então é importante nós olharmos para a palavra justiça como Jesus usa então dentro desse sermão. É uma vida reta, é uma vida de santificação. Uma conduta de santificação. E aí, além desse texto, o termo justiça, então, aparece por mais 4 vezes no Sermão do Monte. Abra comigo lá em Mateus 5,10. E olha lá o que está escrito. Mateus 5,10. Depois outro acha 5,20. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, isso, pode ler todo. Porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 5:20, versículo 20. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Então, exceder a justiça dos fariseus, dos escribas, ou seja, exceder a justiça externa e egocêntrica dos fariseus e dos escribas. Que a justiça dele é externa e egocêntrica. Eles agem para se aparecer. Eles agem para se exibir, para mostrar que ele é melhor, que eles são melhor que os outros. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque tem gente que vive desse jeito. Ele quer se mostrar justo, mas ele quer se mostrar para se aparecer.
E essa justiça dele é externa. Então, primeiro, os cristãos sofrerão perseguição por causa da justiça. Por que eles vão sofrer perseguição por causa da justiça? Por fazerem o que é reto. Por fazerem o que é justo. Essa justiça ética que trabalha a santificação. Então, se você quiser andar em retidão, prepare-se, porque você vai ser perseguido. As pessoas vão intitular você de todo tipo, porque você quer andar certo. Então vão te perseguir. A segunda aqui está no versículo 20, a justiça dos cristãos que deve exceder às dos escribas e fariseus, ou seja, a justiça eterna e egocêntrica. E essa é a mais perigosa. É essa que permeia aí em muitas denominações intituladas como igrejas. Essa egocêntrica e externa é o que mais predomina em muito meio, no nosso meio evangélico. E essas pessoas por isso são endeusadas, então. Por esse senso de justiça externa e egocêntrica. E aí você vê na Bíblia o pecador orando. A Bíblia vai dizer que ele nem se levanta a cabeça, mas ele pede misericórdia, misericordioso comigo. Mas está lá o outro também, lá o escriba, o fariseu está lá. Ah, graças a Deus não sou que nem esse. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu dou isso. Você já encontrou pessoa assim? Eu não sou igual a você. Você não... Você viu eu como é que eu faço? Você é muito... Você já viu isso? Você nunca viu isso acontecer? Já viu gente assim? Com essa justiça externa e egocêntrica? Dele achar que ele é mais santo que o outro? Dele achar que ele é mais justo que o outro? Dele olhar para o irmão, ele achar que ele é superior a esse irmão? Então ele usa desse egocentrismo externo, dessa justiça externa, para humilhar o outro. Mas nós vemos aqui que lá em Mateus 6,1, ele vai dizer, olha comigo o que ele vai dizer. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai. Então, se guarda. Toma cuidado para você não querer ser, que a vossa justiça diante dos homens, a fim de ser visto por eles. Olha, tá vendo como é que eu sou justo? Como é que eu sou direito? Tá vendo como é que eu faço isso? Tá vendo como é que eu faço aquilo? Então, ele está dizendo, se guarda disso. Guarda o seu coração, proteja o seu coração, porque isso é pecado. Já recebeu o galardão junto, não tereis galardão junto ao Pai. Não terá esse galardão. Então, o propósito da prática da justiça na vida do crente é a glória de Deus e não os elogios. Não os elogios dos homens. Olha Mateus 6,33. Quem achou pode ler para mim. Olha o que vai dizer. 6, novamente, 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, buscai primeiramente o reino de Deus. O que está implícito aqui? O que se deve buscar é a glória de Deus. O que se tem que buscar é a glória, é o nome de Deus ser glorificado. Então, a prioridade do crente que confia em Deus e não vive ansioso é a busca pela justiça do reino de Deus. Então, o propósito da prática da justiça na vida do crente é a glória de Deus. Se você busca justiça ou quer ser reto, isso não é errado, e quer ser santo também não é errado, mas se essa motivação não estiver em Cristo, você não receberá o galardão de Deus. É isso que ele está dizendo em 6,33. Porque o propósito aqui é a glória de Deus. Então, no Sermão do Monte, Jesus chama a atenção então dos seus discípulos para a ética do reino de Deus, ou seja, a prática da justiça. Então nós podemos dizer então que ao usar esse termo, o termo justiça no Sermão do Monte, Jesus está se referindo especialmente ao aspecto
ético da justiça bíblica. Então Jesus ele está enfatizando a santificação, a prática da justiça na vida cristã, a um viver reto. Essa prática da justiça, essa bem-aventurança, o que tem fome e sede de justiça, é essa justiça ética que Jesus está se referindo, essa justiça ética que se refere então à santificação, e que Jesus está dizendo que bem-aventurados são esses que têm fome e sede de justiça. Então, o que significa? Nós vimos aqui então o que significa ter essa justiça no seu contexto a qual Jesus está dizendo. Então é nesse contexto ético que Jesus está dizendo. É nesse contexto ético de santificação. O que significa então ter fome e sede de justiça? E aí você precisa se lembrar que o quanto que as pessoas se exaltam, né? Quanto que as pessoas se adoram, né? Elas são intituladas como Deus. Eu falei aqui uma vez de um senhor que a gente encontrou no supermercado e ele estava pedindo donativos lá para uma instituição e eu me lembro que ele disse assim, um senhor de idade, acho que tinha uns 70 anos por aí. E aí ele pegou e disse assim, olha, eu falei, onde que é, né, esse lugar para a gente conhecer, visitar, né, esse lugar? Não, é tal lugar, mas você, a atenção dele foi na pastora. Não, porque você, desse jeito, com essa ênfase, com essa empolgação, você tem que conhecer a minha pastora. Ela é quase uma deusa. Não, se vocês vissem a cena, eu falei assim, eu não estou acreditando. Eu fiquei assim, quê? Eu não estava acreditando um senhor naquela idade endeusando a pastora. Se o marido dessa pastora ouvir isso, ele vai apanhar. Ele vai levar um couro. Não, mas ele falou com tanta empolgação, não é? Porque ela revela, que ela não sei o quê. Mas ele colocou ela lá no pedestal. Ela é quase uma deusa. Então a grande questão, querendo mostrar e qualificar a santidade dessa mulher. E que está completamente depositada nela. Esquece Deus, está depositada nela. Esquece a glória para Deus, é nela. O centro era ela, na mentalidade, na visão dela. Então, isso acaba ocorrendo. Então Jesus chama a atenção para isso e vai mostrar que justiça é essa que ele quer. Não é essa justiça que excede dos fariseus e escribas, a justiça externa, a justiça egocêntrica que Jesus abominou, mas essa justiça que vive de uma vida cristã, de um viver reto. Então, ter fome e sede de justiça significa ter o desejo intenso e contínuo de viver conforme a vontade de Deus revelada em sua lei. Então, é buscar a vontade de Deus, é buscar em Deus a graça de cumprir a sua vontade, de cumprir a sua lei, de cumprir aquilo que ele nos deixa. Então, Jesus, ao usar esses termos, fome, sede de justiça, ele tinha a intenção, então, de ensinar os seus discípulos que aqueles que devem ter, em primeiro lugar, um desejo profundo, ou seja, que eles devem ter um desejo intenso por justiça. Então é para isso que Jesus chama, é para isso que Jesus vem a falar. Então essas palavras que Jesus usa aqui, então ele está indicando uma sensação de fome, de sede, tão profundas, mas tão profundas que precisam ser então satisfeitas. Ele fala desse desejo muito forte, desse desejo incansável, e com isso ele está querendo nos ensinar, ou seja, ele está querendo nos motivar para que nós, como cristãos, tenhamos então, ou buscamos intensamente, o mais do que tudo na vida, uma vida justa, íntegra, reta diante de Deus. Ele olha então, ele está olhando para a multidão, ele fala dos bem-aventurados que choram, ele diz bem-aventurados que os mansos, e ele diz bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Então, ele fala desse desejo forte e incansável. Ele quer nos motivar então, que nós busquemos então intensamente, mais do que tudo nessa vida,
a viver essa vida justa, essa vida reta, e buscando então esse modo de viver íntegro diante de Deus e diante das pessoas, e diante dessa humanidade, corrompida e perdida pelo pecado e banhada pelo pecado. Em segundo lugar, nessa bem-aventurança, Jesus chama então a atenção para o aspecto então contínuo desse desejo por justiça. Ele chama a atenção, porque ele próprio estabelece então um padrão de vida contínuo para que nós, que somos seus discípulos. Então significa, portanto, que a nossa fome e que a nossa sede por justiça, ela não deve ser uma fome e uma sede de justiça momentânea, mas ela deve ser algo que seja contínuo e não que seja algo por circunstâncias. Que a nossa busca deve ser algo contínuo. E aí entra a questão das pessoas, e é interessante que as pessoas na virada do ano, eles fazem promessa de ser mais santo. Eu já cansei de ver isso. Não, porque o ano que vem eu vou. Não, porque agora. Porque não, se acontecer. Ele faz aquelas 1000 promessas. Interessante que ele sempre vai para o lado da santidade. Você já percebeu isso? Geralmente ele vai para o lado da santidade. Não, porque se Deus fizer isso, eu vou ser mais isso, eu vou ser mais aquilo. Não, porque eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou fazer meu devocional. Já compra logo já um livrinho devocional que você acha rodo, todo tipo de devocional. Não, porque eu vou comprar um livrinho, ele até compra. E se você bobear, ele tem um devocional de cada ano já. Mas ele não conseguiu completar um. Não é esse tipo de santidade que Jesus está querendo que o povo busque. Esse tipo de santidade por circunstâncias, por momentos. Jesus chama a atenção aos seus ouvintes que tenham uma busca contínua de santidade, ou seja, dessa ética de santificação. Não é para você chegar final de ano, vamos fazer promessa, e não sei o quê. Porque eu vou orar, porque esse ano eu leio a Bíblia toda. Ele não conseguiu sair do primeiro capítulo de Gênesis ainda. Já está no meio do ano, ele não conseguiu ler ainda o Gênesis. Então, são essas circunstâncias e os momentos, ou esse entusiasmo, ou esse emocionalismo, né? E que as pessoas são levadas e que não tem uma vida contínua de busca de santidade. Então nós devemos ter essa fome, essa sede de justiça todos os dias na nossa vida, e é isso que Jesus está dizendo. Então, portanto, uma dessas características essenciais dos cristãos é buscar essa intensa e contínua prática da justiça. Então, esse desejo intenso e contínuo por justiça, então, o levará à prática da justiça. E essa justiça, então, pela qual que nós devemos ter o intenso e contínuo desejo, está relacionado, então, com a obediência à lei de Deus. Então, ter fome e sede de justiça é ter prazer em obedecer à lei de Deus, que é perfeita e justa. Ora, se eu não tenho prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, como é que eu serei santificado? Como é que eu encontrarei condições espirituais para sequer ir atrás e buscar essa santidade para a minha vida, se eu não tenho prazer, se os meus prazeres estão colocados em outras coisas? Se o meu prazer não é primeiro o reino de Deus. Quando o meu prazer é primeiramente o reino de Deus, as coisas vão ficando claras para mim. Aquilo que era difícil para mim vai se tornando prazeroso para mim, porque para muitas pessoas que não entenderam que primeiramente é o reino de Deus na vida, muitas coisas que seriam benéficas para ela se tornam peso. Por exemplo, ler a Bíblia se torna um peso, um fardo. Ele não consegue ler Bíblia. Por exemplo, orar, ele não consegue orar. É interessante. Ele pode estar morrendo de sono, vendo uma outra atividade, mas se ele estiver lendo a Bíblia, parece que o sono bate na cabeça dele e deixa ele até atordoado. Ele não consegue ler as letras da Escritura.
É verdade ou é mentira que eu estou falando? Parece que se torna um peso. As coisas de Deus a serem realizadas, ou seja, a viver os meios da graça para ele, se torna um peso, se torna um fardo. Por quê? Porque ele ainda não compreendeu que primeiro vem o reino de Deus, a sua justiça, e que a prioridade deve ser a obediência à lei de Deus, e que deve ser um desejo. Deve ser um desejo, essa fome. Então, ter esse desejo, então, nos dará prazer a obedecer à lei de Deus, que é justa e perfeita. Então, caso contrário, será muito difícil. Então, e para que entenda que a prática da justiça que agrada a Deus é aquela que busca a glória de Deus, que busca que o seu nome seja glorificado. Essa é aquilo que agrada a Deus, buscar a glória de Deus, é buscar essa justiça para a glória de Deus. Então, Deus nos dá a sua lei, Deus nos dá a sua ordenança, Ele quer que nós buscamos graça nele, para que possamos então obedecê-las. Então, aquilo que seria um fardo a nós, então se tornará prazeroso. Se tornará algo que satisfará a nossa alma. Então, concernente a isso, vem então o contentamento em Deus. Concernente a isso, então vem o deleitar em Deus. Se satisfazer em Deus. Caso contrário, nós não teremos essa paz, esse sossego. Nós não teremos outro meio. Então, é por causa da sua lei que Ele nos ensina a fazer o que é certo. Ele nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, a amar ao próximo como a nós mesmos. A lei de Deus nos ensina isso. E amar a Deus sobre todas as coisas é colocar Deus em primeiro lugar. Então, eu estarei então contente e não serei alguém insatisfeito. Então, a justiça, ela é então caracterizada pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Essa justiça, amar a Deus. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Então, os cristãos então que amam a Deus, que amam o seu próximo, então eles praticarão então essa justiça. Eles buscarão então agradar a Deus e viver em obediência à sua lei. Eles anelarão por um viver reto e justo que glorifica a Deus. Que glorifica a Deus. E aí você entende porque que há muitas pessoas que não vivem para a glória de Deus, porque a vida dele é em busca dos seus próprios interesses. Mas ele vai para a igreja, ele tem uma Bíblia, tem mais de 2 Bíblias em casa, ele conhece. Eu disse para vocês no início, vocês sabem de tudo que eu estou falando. Vocês sabem o que é certo e o que é errado. A questão é, o que é a minha prioridade? E aí as pessoas... uma música muito antiga, eu quero é Deus, não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Mas aí, na prática, será que isso aí funciona? Ou sai nas ruas e diz, eu sou de Cristo. Mas e na prática, é de Cristo mesmo? E lá no trabalho, é de Cristo mesmo? E na faculdade, ele é de Cristo mesmo? A satisfação dele está em que lugar? Está depositada onde? Essa é a grande questão. Então, essa prática, essa justiça que busca, então, o cristão, que primeiramente vem Deus, o seu reino, então, ele vai procurar, então, agradar a Deus, vivendo obediência, e Jesus chama a atenção para eles. Então, vocês, bem-aventurados é vocês que procuram agradar e obedecer os mandamentos de Deus. Bem-aventurados são vocês que andam buscando e que anelam um viver reto e justo. Jesus está dizendo, bem-aventurado é vocês. Nós falamos, bem-aventurados são os mansos, e que quando são injustiçados, quando são injuriados, perseguidos, depositam, confiam que Deus é o justo juiz e advogado dos seus filhos. E bem-aventurado esse. Então, nesse momento, há algo muito importante que nós devemos, então,
aprender nas bem-aventuranças aqui. E Jesus, a nos dar essas bem-aventuranças, ele tinha também o propósito, então, de revelar o grande contraste que existe entre a atitude cristã por ele, então, estabelecida, e a atitude do mundo. Ele vai mostrar esse grande contraste. Então, nas bem-aventuranças, nós aprendemos, então, que existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença entre os cristãos e entre os incrédulos. Entre a conduta do cristão e a conduta dos incrédulos. E isso Jesus traz, mostrando para nós o Salmo 37. Ele mostra essa diferença, né? Não tem invejas do ímpio, não tem inveja da prosperidade do ímpio, não olhe para o que eles estão fazendo. Então, nós vemos essa diferença nas primeiras 4 bem-aventuranças. Por exemplo, o verdadeiro crente que reconhece, então, a sua miséria e clama pela ajuda de Deus. O incrédulo que não enxerga o pecado em sua vida e nem busca a misericórdia de Deus. Eles não estão nem aí. O verdadeiro crente que chora por seus pecados e procura abandoná-los. O incrédulo que se diverte com seu pecado e procura praticá-lo cada vez mais. Esse contraste, o verdadeiro crente que é manso e que ele não paga com a mesma moeda quando ele é injustiçado, mas também, por outro lado, o incrédulo que por natureza, ele procura acusar, ele procura causar dano a quem lhe prejudicou e não deposita a sua confiança em Deus. Então ele vai mostrando esses contrastes, essa diferença da prática do súdito do reino e daquele que não vive o reino de Deus, daquele que não pratica. E aí a gente dá até medo que tem uns crentes que é vingativo, rapaz. Você não sabe não que onde que ele está. Eu não sei, nem vou dizer que ele está em cima do muro, ele está maluco, né? Tem os crentes vingativos. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Já viu essa música, né? Essa música é uma música para matar o irmão. Acabou, ele está dizendo, eu vou matar você quando você estiver lá. Aí tem crente, pasme você, tem crente que diz assim, eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Mas o miserável está lá ouvindo a palavra de Deus e está escutando, mas ele diz, não, quem perdoa é Deus. Crente rancoroso, vingativo. Jesus está mostrando na bem-aventurança esse grande contraste entre o mundo e os seus filhos, os filhos do reino. Mostrando isso. Mostrando detalhadamente o contraste disso. Mostrando que o verdadeiro crente tem fome e sede de justiça, que o verdadeiro crente ele tem prazer em obedecer aos mandamentos de Deus. Mas aí ele vai mostrar qual é, então, a fome e a sede dos incrédulos. Qual que é a fome? O que as pessoas que não conhecem a Deus buscam desesperadamente? O que as pessoas do mundo buscam desesperadamente que não conhecem a Deus? Elas não buscam a vontade de Deus. Elas se entregam aos seus próprios desejos para cumprir as suas práticas pecaminosas. Mas o filho, o verdadeiro cristão, ele busca satisfazer a vontade de Deus. Então, primeiro nós vemos aqui que no mundo, o que vemos no mundo então é que a injustiça, que a fome e a sede do mundo é por dinheiro, é por prazer, é por satisfação, é egocêntrica, é satisfazer os seus maus desejos. Essa é a sede e fome do mundo, do ímpio. Que o verdadeiro crente, porém, ele tem fome e sede da justiça de Deus, de fazer aquilo que é reto, de cumprir aquilo que é certo. Ele não é trambiqueiro, ele é honesto, ele é justo. E mais uma vez aqui, eu conheci crente injusto e trambiqueiro. Então, a grande questão não é bater no peito e dizer, eu sou gospel, eu sou de Cristo. Se você andar um pouco, e eu da longa caminhada que eu já tenho, eu vi crente desonesto,
injusto, mal pagador. E isso é um quadro do ímpio, de alguém sem Deus, de alguém sem caráter, de alguém sem a justiça na sua vida, um caráter transformado. Então por isso que eu brigo falando da questão de regeneração, porque é muito sério. Não é simplesmente, eu sou de Jesus, mas a vida dele não diz que ele é de Jesus. A conduta dele não diz que Jesus. Então a regeneração é muito séria. Essa transformação ela é muito séria. Porque aquele que mentia não mente mais, o que enganava não engana mais. O que era feliz e satisfazia nos seus pecados, nos seus atos pecaminosos, ele não tem mais prazer, pelo contrário. A Bíblia diz que ele vai chorar pelo seu pecado e pelo pecado da humanidade. No entanto, a gente vê por aí pessoas envergonhando e tomando o nome de Deus em vão e dizendo eu sou de Jesus e fazendo um monte de coisa errada. Fazendo tudo aquilo que é o papel do ímpio sem Deus. Do ímpio, daquele que serve a si mesmo, que serve as suas concupiscências. Então a grande questão eu estou vivendo, eu tenho sede e fome de justiça. A grande questão não são as 2 horas de culto que estamos presentes. E até alguém que é capaz de colocar 2 asinhas de anjo e fala, eu estou no culto agora eu sou de Deus. Ele vive aquele momento do culto, mas acabou o culto, acabou tudo. Ele acha que Deus não está diante dele. Então, ter essa fome, essa sede de justiça, é completamente o oposto daquilo que o ímpio vive. É completamente diferente. É um outro universo. Então, por isso que o mundo olha para você quando você quer as coisas retas, quando você quer as coisas que é direita, o mundo olha para você e se assusta, chama você de quadrado, fala que você é louco. Quando você abaixa a cabeça, mesmo você estando certo, vai falar, você é fraco. Porque você fosse eu, devolveria com a mesma moeda. Não é assim, não é esse evangelho, não é isso que Jesus veio tratar com seus ouvintes. E não é isso que ele veio tratar conosco. Mas nós daremos continuidade na próxima semana. Ainda falando sobre essa bem-aventurança, sobre